7 horas e 44 minutos. Está na hora de falar com ele. Paulo Leite, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia a todo mundo ligado no Central. Tudo bem com vocês? Tudo aí? ótimo. Hoje eu acordei meio assustado aqui, quase que eu perdi o horário. A cama tava gostosa. Eu falei, será que... Ô, João, sabe aquela dúvida que você tem entre abandonar a cama e trabalhar? Sim. Eu não costumo ter essa dúvida, mas hoje eu quase tive essa dúvida, viu? Mas estou aqui para falar de um assunto que vocês já abordaram. A partir de hoje, quem sofrer aqueles descontos, é tão bonito falar, né? Descontos em seus benefícios por meio de associações, receberá uma notificação do INSS. A mensagem vai ser enviada pelo aplicativo Meu INSS, informando os valores que foram descontados e os nomes das entidades. E o aposentado, caberá ao aposentado ou pensionista, deverá indicar o mais rapidamente possível se ele autorizou ou não esses roubos, que eles chamam de descontos. Roubos. Desde 1991, entidades associativas e sindicatos, vou voltar a repetir, entidades associativas e sindicatos, muitos deles ligados à Central Única dos Trabalhadores, estão autorizados a realizar esses descontos. O roubo começou de maneira tímida, lá em 2019. Mas 2023 e 2024 a brincadeira ficou mais séria. Mas ficou mais séria sobre os olhares daquele que já tinha sido afastado porque investigado por parcerias escusas com associações e com sindicatos, quando era ministro do Trabalho do governo Dilma, tinha sido afastado da sua função. Carlos Lupe, mais uma vez, a raposa é pega roubando ovos no galinheiro ou comendo as galinhas do galinheiro. Um carnaval de benefícios, um carnaval de descontos. A justificativa era assessoria jurídica ou convênios. O ministro Carlos Lupe e Stefanuto, eu sempre esqueço o nome dele, eu sempre chamo, é Alessandro Stefanuto. O nome do rato é Alessandro Stefanuto. O ministro Carlos Lupe e Alessandro Stefanuto estavam permitindo que servidores públicos, sindicatos e associações, dançando num baile em que muitas vezes o aposentado sequer sabia que estava sendo convidado, e com a bênção, com o carinho, com a atenção do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social. Lá em 2024 tentaram fazer aí uma organização, tentaram limitar os descontos, mas não conseguiram. Na teoria era bonito, mas na prática não aconteceu. Das associações que tinham condição de morder o percentual, 30 delas abriram a boca. E aí, em 2025, a Polícia Federal deflagra a Operação Caça ao Tesouro e desmantela um esquema que causou um prejuízo inicialmente de 7 bilhões de reais aos cofres públicos. Não, aos cofres públicos não, aos aposentados brasileiros. O presidente do INSS, o agora afastado Alessandro Stefanuto, garantiu que não havia problema nenhum e nem indício de fraude no INSS. A carta que foi solicitada pelo Congresso, ou a defesa que foi solicitada pelo Congresso, em 2024 só chegou a semana passada, depois de Stefanuto ter sido afastado, demitido, escorraçado da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social. Essa boquinha continuou firme e forte sobre os olhares de alguns congressistas, porque o Congresso derrubou aquela medida provisória que exigia a autorização anual para os descontos, tornando os descontos automatizados, e também sob os olhares beneplácitos do ministro Alcaraz, do Tribunal de Contas da União, do TCU.
que permitiu, numa canetada, depois dizendo que nem sabia o que tinha feito, que as associações não precisassem nem reconhecer a biometria, a autorização do aposentado para os seus descontos. A notificação do meu INSS está chegando. O estrago já está feito. Transparência que eles dizem que tem. É quase que um pedido de desculpa sem convicção. Por quê? Porque o dinheiro do aposentado será usado, tal do fundo da aposentadoria, será usado para pagar o aposentado. Olha que arquitetura maravilhosa. Como naquele empréstimo consignado para quem tinha carteira de trabalho, lembra? O dinheiro do fundo de garantia usado para emprestar o dinheiro para quem era o dono do fundo de garantia. Nesse caso, a mesma história. Quem vai pagar a conta? Claro, o aposentado, o pensionista. Depoimentos de vítimas, e aí é o que é mais triste de tudo, e esse dinheiro está sendo devolvido, mas o estrago já está feito, revelam que esses descontos indevidos, fraudulentos, tiveram impactos, inclusive, no seu orçamento familiar. Muitos aposentados relataram nos seus depoimentos à Polícia Federal que tiveram descontos por assistência jurídica de sindicatos ligados à CUT, ligados ao PT. Desconto de assistência jurídica sem sequer ter usado um advogado. Ou assistência de saúde sem sequer estar ligado a nenhum plano de saúde. Os órgãos públicos que deviam proteger o aposentado, o INSS, o Ministério da Previdência, estavam todos com seus servidores fazendo vistas grossas ou se beneficiando dessa roubalheira escancarada. E aí os incautos dirão, mas você está só atribuindo ao Partido dos Trabalhadores. Não, eu faço contas, eu vou ao portal de transparência. 76% do roubo aconteceu em 2023 e 2024. Quem era o governante de plantão, ou quem é o governante de plantão em 23 e 24? O mesmo partido e o mesmo esquema de governo que propiciou o mensalão, o petrolão e agora o INSS-zão. Agora a gente espera que pelo menos aquele que tomou o golpe tenha o seu dinheiro devolvido, sabe-se lá como, com que dinheiro que era dele mesmo. Mas a pergunta que fica para finalizar essa minha prosa irritada dessa manhã de terça-feira, a pergunta que fica é: e as associações? E os sindicatos? E os servidores públicos que se beneficiaram dessa falcatrua? O que é que vai acontecer com eles? Porque nós vamos botar tudo para baixo do tapete. Nós vamos devolver o dinheiro para o aposentado, para o pensionista e calarmos a boca. Porque associações, sindicatos, ex-ministro, ex-presidente do INSS, servidores, todos eles passarão impunes. O Brasil é mesmo mal avaliado no ranking internacional da corrupção, não é por sensação de corrupção, é porque os que estão tomando conta dos serviços públicos prestados aos cidadãos gostam de participar de roubalheiras. Se ficaram ofendidos, senhores, me processem. Será um prazer ser processado por ladrões contumazes.